Muito bem, vamos iniciar o nosso assunto hoje, né? Hoje com a presença do missionário Edinaldo. Vamos falar talvez de, claro, missões, né? Já que temos um missionário conosco, Alegria já estava conosco esse final de semana e compartilhou conosco uma palavra, foi bênção. E até por sinal, aquela palavra muito me tocou, né? E na verdade é uma palavra muito bem conhecida, né? Mas às vezes Deus age de uma forma que a gente nem espera e tem seus meios, às vezes, para nos trazer a evidência da palavra, né? E realmente nós fazemos aquilo que gostaríamos que fizessem para nós, né? Essa palavra de Jesus foi muito maravilhosa. E então hoje nós temos esse privilégio de estar contigo, né, missionário? Que bom que você pode vir. Para nós. E aí nós vamos conversar sobre missões e eu gostaria, assim, já de perguntar para você, né? Para iniciar isso, esse projeto Conectar, quando é que começou isso? Quando é que começou o projeto Conectar? Eu sei que tu já vinha de outras missões e tal, mas mais propriamente o Conectar, né? E como é que se deu, como é que aconteceu, como é que se iniciou, enfim, eu acho que vai ser bom a gente saber de você, até porque tu vem, prega, a gente está nessa interação, nessa comunhão, enfim, de missões, povos não alcançados, mas a gente nunca conversou, de repente, quando é que começou, como é que começou e tal, né? Então, acho que seria legal, então, nós ouvir de você nesse podcast de hoje. Eu acho, pastor, até de repente o senhor contar um pouquinho também do início da missão, como é que o senhor começou, seu chamado missionário, assim, isso é para nós entender, os irmãos que vão nos escutar também, conhecer um pouquinho do seu chamado missionário. Então, de fato, é um prazer estar aqui com vocês, é uma alegria a gente poder estar compartilhando aqui com a igreja, né? Esses dias, como o pastor Remy falou, nós estamos compartilhando a palavra e eu estou impactado com a palavra de Deus, né? Porque ela nos impacta a cada dia, né? Ela se renova a cada dia. E desde criança, eu tinha um desejo muito grande de ser missionário. Eu nasci numa família cristã e cresci com aquele desejo de ser missionário, de servir o Senhor, embora quando você tem esse desejo, você de fato não sabe quando nem como, mas as coisas foram acontecendo, né, e tudo. Então, durante a minha caminhada, esse sempre foi o meu foco, né, o desejo de estar servindo. Me casei com a pastora Neusilene, que é uma pessoa que tem enfoque também na missão, né? E na realidade missionária Neusilene, né? Eu falo pastora porque nós pastoreamos igrejas um tempo, né? E durante um tempo o Senhor começou a nos despertar de uma forma mais ampla para o campo missionário. Foi quando fomos para a Escócia e fomos missionários lá durante um período de 8 anos. Trabalhamos com uma igreja britânica na Leaf Baptist Church, que é uma igreja local, né, escocesa. Mas quando vocês foram para a Escócia, vocês foram pela uma missão aqui do Brasil. Não, foi enviado, não? Na realidade, não. Nós tínhamos um plano. O plano inicial era de ir para lá para aprender inglês, para nos envolvermos com os povos não alcançados. Sim. E por uma providência de Deus, né, alguns amigos que conheciam a igreja na Escócia nos colocaram em contato com a igreja lá. E foi então que nasceu esse caminhar com a igreja britânica, né? Eles tinham lá um projeto que se chama Fazedores de Tendas, o Tent Makers, né? E precisavam de um pastor brasileiro para ajudar no cuidado com os brasileiros que lá estavam e também para apoiar na igreja. E foi então que recebemos o convite para estarmos trabalhando como missionários na localidade. E nós tivemos um apoio... Essa foi a primeira missão, no caso. Foi a primeira missão. Primeira vez que tu viaja em missão. Foi a primeira vez. E tivemos um apoio de um projeto missionário que chama Ide às Nações, ou Go to the Nations, que nos apoiaram dando um aval para a gente estar com a igreja lá, né, como brasileiros. E estivemos lá durante 8 anos. Né? Nossos filhos, o Davi na época tinha 7 anos, o Timóteo tinha 11, né?
E foi uma interação muito boa, né, de fato, com a igreja britânica, né, de aprender cultura. Foi um laboratório para a gente no aspecto de lidar com culturas diferentes. E aí você, quando está lidando com uma cultura que não é a sua, você aprende os defeitos e os problemas da sua própria cultura, né? E começa a se corrigir também, entendendo os desafios, né? Quando você vai lidar com povos não alcançados. Missionário, deixa eu abrir um parênteses aqui para não me esquecer, né? Lembrando, porque eu me converti faz muitos anos, né? Eu me converti aos 15 anos, então como eu me converti numa igreja na Assembleia de Deus que sempre esteve muito envolvido com missões, né? Então tinha aqueles congressos de missões, aqueles encontros de missões, aquelas manhãs missionárias, e eu gostava demais daquelas manhãs missionárias, sabe? Só que o que eu quero falar é o seguinte, eu lembro assim que a ideia que nos passaram de missionário era missionário sofredor. Parece que o missionário tem que passar trabalho, tem que ficar sem grana, tem que passar fome. Sabe que é uma coisa bem esquisita até de falar, mas ainda tramita essas ideias na cabeça de muita gente. Sim. Que o missionário é aquele cara que... Eu não sei se isso é com maldade, não posso dizer, né, que é com maldade, porque geralmente as missões, os missionários vão para lugares remotos, lugares de dificuldade, né, de necessidade, e o missionário acaba vivenciando a necessidade do lugar em que ele está, né, entre as pessoas que ele foi lá. E aí quem o envia, né, às vezes, por isso que eu digo, pode não ser por maldade, às vezes não tem o recurso necessário para sustentar não só o missionário, mas toda aquela comunidade onde ele está, né? E às vezes, então, acaba que o missionário começa... E eu vi isso, eu vi missionários voltando desesperados, com esposas desesperadas, ou voltamos, ou eu volto sozinho e tu fica, e vamos diluir o casamento. Então, claro, isso eu ouvi, né? Mas aí tu faz um apanhado, imagina... o Brasil todo, as missões no Brasil, os missionários brasileiros em outros países, se essa ideia ela se espalha e se estabelece na cabeça de muitos líderes e pastores, realmente assim tu vai ver muitos missionários frustrados, né? Por como eu vi missionários frustrados, eu creio que o pastor Samuel, o pastor Valdir, você então nem se fala, né? De missionários frustrados. Então, até nós comentávamos sábado e tu me dizia sobre a questão de alguns missionários que na verdade não são missionários, né? São turistas em países, né, vivendo de boa. E isso realmente me causa um impacto ruim, negativo, quando eu ouço isso, né? Porque o negócio de missões, dentro disso, sempre ardeu dentro de ti um desejo por missões, né? Então isso é uma coisa divina e muito nobre, né? Nós acabamos, às vezes, dizendo, até tem umas canções que dizem que Jesus Cristo foi o primeiro missionário. Então, as missões são uma coisa extremamente magnífica, extraordinária, divina, e deve ser muito considerado, né? Porque, meu Deus, eu fico pensando, cara, tu sai da tua terra, tu sai do meio dos teus parentes, tu sai da tua cultura, tu sai da tua, né, da tua língua, tu sai dos teus confortos e tu vai para lugares, às vezes, nem sabe onde é que tu vai te meter, né? Para quê? O que tu vai fazer? Ora, cara, se tu vai com esse sentimento nobre de levar Jesus, de pregar o evangelho, de assistir pessoas, de manifestar o amor do Senhor e o poder de Deus, isso é extraordinário, né? Então, eu digo assim, essa questão de missões hoje sempre foi muito delicada, né? E às vezes é porque não é bem claro, não é bem explicado, né? Eu acho que isso é importante entender, sabe, missionário? Porque, por exemplo, nós ouvindo as suas histórias de missão, a gente fica empolgado, né? Então, acho que qualquer cristão ao ouvir o que Deus faz de maneira sobrenatural lá no campo missionário, fica muito empolgado e talvez até assim desejoso de viver aquilo ali. E talvez aí o senhor poderia nos dar uma experiência, até a sua experiência pessoal, como é que diferenciar, né, aquilo que é emocionalismo daquilo que de fato é um chamado, né? Porque de fato tem que ter um chamado em qualquer coisa que for fazer no reino de Deus, né? Deus deu dons aos homens para o crescimento da igreja. Então, como diferenciar isso quando é um chamado de Deus e quando é só um emocionalismo, né? De fato, muitas pessoas têm um chamado, entendem e têm uma vocação, querem ir para o campo missionário,
Mas precisamos entender uma coisa: existe o tempo para cada coisa, e existe o tempo de preparo, o tempo de espera. Quando eu mencionei hoje aqui que desde criança eu tinha aquele desejo de ser missionário, de servir, mas eu tinha uma consciência de que isso não aconteceria da noite para o dia e de que eu precisava, primeiramente, estar pronto para isso. Muitas pessoas, por desconhecer as culturas, por desconhecer essas realidades, eles pensam que viver na Índia, viver na África é um contexto que, chegando lá, eles vão se organizar. E o que acontece muitas vezes é que aquela pessoa não estava preparada emocionalmente para o choque cultural, porque o choque cultural existe, né? Vou dar um exemplo aqui: um missionário que eu conheci, que esteve em Moçambique 3 anos, ele teve um conflito, porque quando ele chegou lá, ele amava os moçambicanos. Ele falou: eu dava minha vida por eles. Aí ele disse que quando foi orar ao Senhor, 3 anos depois, a oração deles é assim: Senhor, por que agora eu quero matar todo mundo? Né? Ele queria matar todo mundo, porque 3 anos depois ele entrou nos conflitos, porque ele entendeu os problemas, as dificuldades, o quanto é difícil. Então, isso, todo missionário que vai ao campo, ele vai passar por um período de adaptação. E aí precisa-se estar bem preparado emocionalmente, porque uma pessoa que está despreparada, ele pode entrar numa crise muito forte. Um exemplo que eu te dou é assim: por exemplo, se você vai para o campo missionário, se você tem a visão de servir em um campo missionário, de ser útil a essa missão, você não pode ter uma segunda agenda, você não pode ter um projeto pessoal, porque senão você vai entrar em conflito. Quando você chegar lá, as dificuldades estão lá, você gostaria de ter uma vida diferente, né, daquela, e isso principalmente para as mulheres, por exemplo. Às vezes nem é tanto o marido, ou às vezes é o contrário, né? Mas a esposa chegou lá e se chocou com uma realidade, porque ela queria criar os filhos num contexto melhor, de segurança, né? Então, os conflitos passam por aí. E as culturas são um confronto para nós, né? Outra coisa, o pastor Remy mencionou a questão desse contexto missionário, né? Das dificuldades que se enfrenta e a visão que existe de que o missionário é um sofredor, que vai sempre passar dificuldades. Eu creio que essa é uma visão errada, assim como nós precisamos entender que o mundo hoje, a necessidade do mundo missional hoje, não é o mesmo de antigamente. Antigamente você enviava um casal para a América Latina, veio da Europa, como muitos vieram, né, ou para a África, e nunca mais voltaram para casa, porque a necessidade era de alguém que viesse para um contexto onde não tinha nada, e essa pessoa iria aprender a cultura, aprender a língua, e aqui gastar a vida pregando o evangelho. Hoje, as maiores organizações missionárias do mundo entendem que o caminho mais saudável, mais produtivo para a missão hoje é treinar os obreiros nativos. É você ir, gastar tempo com os obreiros, fazer os discípulos, preparar as pessoas e acompanhar, viabilizar o trabalho deles, apoiar nas suas necessidades, plantar igreja, instruir. Mas você se retira e deixa a igreja local caminhar com as suas próprias pernas, sem uma dependência. Sim. Deixa eu fazer mais uma colocação, vou me metendo, né? Mas eu, lembrando de um caso de alguém que me procurou um tempos atrás, e ele veio com uma história, veio com colocações, veio com tentando justificar o chamado dele, a obra dele, mas eu fui me apercebendo na fala dele, que ele era mais um turista, entendeu? E ele queria ajuda financeira da igreja, mas eu não senti conforto nenhum. Porque dentro das colocações dele sobre a missão, a maneira, o translado, a estadia, até mesmo o perfil das pessoas que andavam com ele, entendeu? E eu tenho... Às vezes eu sou ingênuo, mas às vezes eu me apercebo das coisas. E eu percebo, peraí, isso aqui é turismo. Isso aqui é turismo, não vou entrar nesse negócio aí, entendeu? Então eu fico pensando, missionário, assim como tem pastores, né, que eles assumem trabalhos, eles se preparam, entre aspas, para o pastorado, mas muito mais numa visão profissional. Muito mais numa visão de, sei lá, viver a vida e manter a vida e ter, né,
como uma profissão, uma carreira, isso, uma carreira. E isso também tem missionário que é assim, né? E não é só no pastor fixo de congregação, tal, mas missionário também tem essas ideias aí, né? De buscar nas missões uma maneira de, não só de talvez viver uma vida mais descontraída, de mais, com viagens, com estadias, com conhecimento de culturas novas, né? Com, sei lá, comida nova, enfim, aquela coisa toda que envolve, e o que não é ruim, que é muito legal. Mas eu acho isso diante de Deus uma coisa ridícula. Quando tu... É como se eu ser um pastor e vou usar dessa estrutura, vou usar do reino, vou usar das coisas do reino para me autopromover, me autossustentar, e aquela coisa toda. Sem um sentimento sincero, sem uma compreensão sincera do chamado e da grande responsabilidade que se deve ter, tudo bem, vai fazer, vai ter, vai evoluir, vai crescer, vai ganhar dinheiro, vai... Mas eu sempre digo uma coisa, o final é que conta. Né? Então, eu gostaria que certamente você, né, que está nas missões, vivencia esse tipo de coisa. Né? Então, eu disse para ti que nesse ponto mais radical nosso, é muito importante nosso vínculo, né? Nosso vínculo, porque é um vínculo que tem se mantido na integridade. É verdade. Né, mano? Então, até disse para ele, eu sou meio direto, às vezes, se um dia, né, tu não for sincero comigo, nós cortamos os vínculos. É um pouco radical isso, mas é importante. Por causa do zelo, né? Não que a gente é melhor que ninguém, mas eu fico pensando, Jesus não merece isso. E é o mesmo sentimento que eu tenho, por exemplo, com relação aos obreiros que nós trabalhamos tanto na Índia como em Moçambique, né? Eu tenho trabalhado em lugares que são regiões isoladas. Então, as dificuldades que a gente enfrenta como missionário não são necessariamente porque não tem um recurso. Por exemplo, em Moçambique eu não tenho um veículo para andar lá, mas aí eu tenho a dificuldade de andar no transporte público, que um carro, por exemplo, que cabe 12 pessoas, vão colocar 20 facilmente, e eu estou dentro do carro, eu sou o único estrangeiro que anda, né? Pelo menos eu não vejo muito estrangeiro dentro do transporte público, mas eu me submeto a isso porque eu sei o tamanho da necessidade. Ao mesmo tempo, voltando à questão da pessoa que não entendeu esse chamado, essa entrega que se tem que ter, em Moçambique, por exemplo, Moçambique é o país do mundo hoje que tem a maior concentração de missionários do mundo. Mas eles estão nas grandes cidades, geralmente em uma área de conforto, onde ele não corre risco, ele tem um bom veículo para andar, muitas vezes até um excelente carro. Aconteceu comigo, por exemplo, eu chamei uma vez, convidei um missionário brasileiro para ir conosco numa localidade, e ele se dispôs, mas quando ele descobriu onde que era, ele disse, não vou de jeito nenhum, eu não quero morrer. E eu recebi ligação de amigos dizendo, não vá para lá porque você pode morrer. Agora, se eu não entender a implicação da missão e os riscos e assumir os riscos, eu não posso ser missionário. Então é melhor eu ficar no meu país. Se eu vou para um país só para viver numa zona, numa redoma de conforto, eu estou desperdiçando os recursos da igreja e jogando fora o meu tempo. Então é melhor ficar no meu país, entendem? Sim. Então outra coisa muito séria, eu conversei uma época com alguns obreiros na Índia, né, que a gente trabalha no interior, na região de Uttar Pradesh, e ele me disse, um dos obreiros me disse assim, muitos missionários vêm para a Índia, vindo da Europa, dos Estados Unidos, outros lugares, e eles ficam aqui 15 anos, e depois de 15 anos eles voltam frustrados, perderam o tempo deles. Aí eu perguntei para esses obreiros, por que é que esse missionário se frustrou? Por que ele perdeu o tempo dele? Ele não tinha chamado? Ou a igreja não tinha como apoiar ele, não ter o suporte, né, necessário? Né? Ele disse, não, eram chamados, eram homens de Deus, pessoas muito boas, e tiveram muito apoio das suas igrejas. Mas o erro dele foi, chegaram aqui e se conectaram com as pessoas erradas. Alianças erradas. Alianças erradas. E diante disso, eu quero voltar à primeira pergunta que o pastor Remy falou, perguntando sobre o conectar. Há mais ou menos uns 8 anos atrás,
quando nós decidimos que o alvo era fazer discípulos, trabalhar com povos não alcançados, eu e minha esposa tomamos uma decisão de passar um período orando, buscando o Senhor para saber onde, como, o que iríamos fazer. E nessa caminhada o Senhor ministrou uma palavra ao meu coração muito forte, de que Ele mesmo iria conectar lideranças a nós para que a gente pudesse cumprir esse propósito. Então a palavra conectar não é que eu estou andando fazendo conexões, quem faz a conexão é mesmo Deus. E eu oro ao Senhor, na realidade, dizendo, Senhor, não permita que a gente faça alianças erradas, até lembrando que o Senhor me deu uma mensagem, uma palavra que foi de Deus, até me alertando sobre isso, e isso foi uma confirmação do que o Senhor já vinha me falando. Não entre em alianças, que não seja a que eu vou promover. Eu não estou preocupado em fazer as coisas de uma maneira rápida. A minha preocupação é estar quieto e ver o que Deus vai mover. Então, se Deus vai conectar, eu não posso precipitar, eu preciso andar. E, de fato, é em decorrência disso que o Senhor nos conectou aqui ao pastor Remy, à igreja, porque eu sei que foi uma conexão divina, não foi por minha vontade, não foi porque eu fiquei importunando o pastor Remy. Naturalmente, uma ligação espiritual vem acontecendo. Essa é uma pauta importante, cara. É importante aqui, isso. As conexões, as alianças, né? Eu lembro, faz tempo já que eu falei isso para você, né? E eu acho que eu falei baseado numa situação que se formou com um pastor aqui de Novo Hamburgo, e ele tinha realmente tudo para ter uma ascensão muito grande ministerialmente, muito grande, isso há muitos anos atrás. E o ministério dele sucumbiu, e aí um dia eu perguntei para ele, porque o Senhor me deu uma palavra para ele, sabe? Numa vigília, o Senhor me deu uma palavra para ele, foi muito legal, assim. Nada dessas coisas exuberantes, sabe? Que eu não curto muito, essas coisas malucas e tal. Muito calmo, muito tranquilo, de forma muito singela. E aí, depois, passou um tempo, eu disse, pastor, o que aconteceu? Por que aquela palavra para você? Né? Porque eu queria saber o porquê que aquela palavra tinha sido lançada para ele. E aí ele disse, pastor Remy, aquela palavra foi incrível que foi lançada, uma realidade, porque dentro da palavra lançada tinha até datas, tipo tantos anos, né? E ele disse, foi nessa época que eu fiz alianças erradas. Foi nessa época que eu cometi erros. E os meus erros foram as alianças erradas. Então isso faz muitos anos, né? Então aquilo ficou também para mim como um alerta, né? Um alerta. E nesse meio tempo tivemos muita oportunidade de fazer alianças, entendeu? E aquilo estava no meu coração. Então, por isso que eu compartilhei contigo. Porque é um erro fatal. Sim. É um erro para sucumbir às alianças erradas. Você pode ter uma interrupção violenta no seu ministério por uma aliança errada, e isso é um risco que nós corremos e temos que tomar cuidado. Por exemplo, quando eu cheguei em Moçambique a primeira vez, na caminhada ali, naquele contexto, a minha pergunta para o Senhor é: o que eu devo e o que eu não devo fazer? E aí o Senhor me deu uma palavra naquela época muito forte que na verdade, confrontou a minha emoção. O Senhor disse assim, não dê presente para ninguém. E a minha vontade era chegar, ajudar, vamos fazer isso, aquilo. Aí o Senhor me disse assim, se você der presentes, vai despertar uma ganância tão grande nesse lugar, eles não vão querer o que você veio trazer, eles vão querer o dinheiro. Eles vão querer o presente, eles vão querer ajuda. E então, na primeira reunião que eu fiz, tinha ali uns 80 obreiros na região de Chimonzo, né? Eles estavam na expectativa, me esperando. E aí então eu descobri que em Moçambique, todas as pessoas geralmente consideram os missionários como doadores. Eles não chamam você de missionário, eles não chamam os pastores de fora. Eles dizem, os doadores vão chegar. Por causa dos presentes. Por causa dos presentes. Eu não sabia, mas Deus sabe todas as coisas. Entende as conexões? Sim. E ali, reuni debaixo do pé de manga, eu disse para eles assim, eu disse, olha, o Senhor me trouxe aqui numa característica diferente dos missionários que vocês conheceram até aqui. Eu não vim aqui fazer doações, eu não sou doador.
E eu usei essa palavra, eu não sabia que essa palavra era forte lá. Eu disse, eu não sou doador, eu vim aqui fazer discípulos, eu vim aqui pregar o evangelho, ajudar você a ir aos povos não alcançados de Moçambique. Aí eles ficaram como que sem entender, porque eles não têm recursos. Aí eu disse, olha, a outra coisa é, os recursos para a obra de Deus aqui em Moçambique não virão do Brasil. E nem dos Estados Unidos e nem da Europa. Os recursos estão no seu bolso. Nós temos que descobrir como vamos fazer isso. Ah, mas não pode ajudar? Sim, podemos. E quando Deus der recursos, vamos isso aí ajudar. Eu achei muito legal. Entende? Você tinha me comentado isso aí, eu acho assim, ó, é quase que fundamental. Numa Porque obra. aí você tira. E pastor Remy, só um detalhe. No Brasil hoje, um alerta até, que é muito importante dizer isso, muitas igrejas e pastores estão sendo abordados por pessoas de Moçambique, da Índia e outros lugares da África, dizendo o seguinte, pastor, eu sou aqui de Moçambique, eu sou um pastor, eu sou um missionário, eu gostaria da ajuda da igreja. E muitos pastores inocentes, pensando que estão falando com pessoas sérias, estão falando com verdadeiros bandidos que encontraram um caminho de arrancar dinheiro da igreja brasileira. Isso é terrível. Entende? Isso está acontecendo, pastor Remy, todos os dias. Eu recebo ligação de pessoas, porque eles sabem que eu tenho conhecimento dessa realidade, perguntando se eu conheço o obreiro tal, qual é a recomendação? E a recomendação que eu vou dar é essa. Não trabalhe com ninguém que você não conheça pessoalmente, que você não se relacione. Se você não tem um conhecimento pessoal, diga para a pessoa, só caminho com quem eu conheço. Entende? Há pastores que já há mais de 15 anos, que eu sei, estão ajudando obreiros no México, na África, sem nunca saber quem são essas pessoas, pelo Facebook. Entende? Então, assim, aí, e por que eu digo isso? Porque os obreiros, quando nós tomamos essa posição em Moçambique de dizer nós só caminhamos com quem conhecemos e caminhamos nisso aí, hoje os obreiros que nós temos lá, assim, que estão na equipe, a maioria não tem celular. Se tem, não é smartphone, é um celularzinho simples. Os obreiros mais sérios que eu conheço no campo missionário nunca vão ligar aqui pedindo dinheiro. E vou dizer, vou mais além, eles nunca me pediram dinheiro. São pessoas que eu ensinei o seguinte, se você quer que alguém ajude você, então comece a fazer a obra. Você quer subir na árvore? Então comece a subir, quem vem atrás vai te ajudar, mas não fique de braço cruzado esperando que alguém vai te ajudar. Aí eu pergunto, o pessoal da equipe lá, eu pergunto, quem está indo plantar a igreja? Aí diz, o Papa Antônio está plantando a igreja no Muzui. Ele foi lá, ele foi a pé. E ele já cortou a madeira. Aí eu digo, o que mais que precisa? Vai faltar telha de zinco e tal, então vamos ajudar. Aí eu entro com o maior prazer, vamos, irmãos, ajudar. Então, quando eu estou falando, dizendo, irmãos, podemos ajudar, né, com uma telha de zinco ou com cimento, é lugares que nós não vamos jogar o dinheiro fora, não estamos investindo em obreiros que vão nos dar dor de cabeça, problemas, né? E isso, para mim, irmãos, é sabedoria do reino, porque, assim, nós não temos tempo a perder. Jesus nos colocou numa missão que não tem como dar errado, porque ele vai cumprir o propósito. Ele falou, eu vou edificar a minha igreja. Eu vejo, né? sim, missionários. Se há sinceridade, por isso que eu digo, se há sinceridade no teu coração, é como uma palavra do missionário R.R. Soares. Ele diz, se Deus te chamou, ele dá as ferramentas. Dá as ferramentas. E eu acho isso maravilhoso, porque assim, claro que Deus te chamou, tu entendeu o chamado, e tu entendeu, assim, a responsabilidade do chamado, eu entendi. Então, haverá, nesse entendimento, sinceridade. Sim. Tu entendeu e não é sincero, não entendeu. Bem, pastor, uma coisa que a gente percebe também, a gente vive na nação, né? Estou entrando na conversa agora, eu gosto de ouvir, né? Eu percebi que se eu não atravessar aqui, eu vou ficar só como espectador, o que é bom, que não é ruim, né? Claro. É bom ouvir experiências, né? Mas a gente vive num contexto aqui de igreja abastada aqui, né? Abastada, com muito movimento de eventos, campanhas, né? Que se intitulam, né, pró-missões, né? E o que se percebe é que o número e o volume que tem desses eventos e campanhas, né, e o que acredita-se que isso pode ser arrecadado, daria para suprir, né, muito mais missões do que é suprida, assim, mediante aquilo que a gente observa no caso, né. A questão talvez
esses problemas que a gente percebe lá na frente é resultado de uma má administração ou talvez desses valores que são arrecadados visando as missões, mas que talvez uma pequena porcentagem vá para missões, né? Então, a gente olhando num contexto mais amplo, muito é se falado em missão, né? E talvez nessa forma que é proclamada a missão, cria um glamour, né, em pessoas que talvez não tenham uma vocação, não tenham um chamado, mas acham que tem. E, obviamente, se elas acham que tem, elas vão escolher lugares, como o senhor mencionou, locais onde, né, não há necessidade, onde eles vão entrar mais pela via da assistência social, do que propriamente evangelização, né? E aí a gente percebe que os missionários que adentram esses campos mais distantes, mais perigosos em todos os sentidos, né, é uma minoria. Né? E aí a gente está falando, né, de agravantes como, né, alianças que são feitas erradas, além talvez de pouca financiamento, né, para esses missionários, né, a essas alianças erradas, equivocadas, associado a alguém que de fato não é chamado. E aí a gente tem uma grande expressão de informações de missões, mas talvez o que a gente tem é pouca ação nesse aspecto, né? Quando vocês falavam ali, né, nessa questão de entender que Deus é o que supre, eu lembrei do Reinhard Bonk, né? Quando se fala em África, evangelismo, né, é inevitável a gente lembrar deste homem, né? E a forma que ele administrava era isso, dentro desse segmento que o senhor comentou, ele não plantava igrejas dele mesmo, né? Ministério do Reinhard Bonk, mas ele fazia essas campanhas evangelísticas e ele munia, então, os pastores locais lá, né, com material para que eles pregassem o evangelho e avançassem nas missões, né? Outro ponto que eu acho interessante na visão de um homem maduro nesse aspecto é que, embora, né, milhares de pessoas assistiam às cruzadas, né, em toda a África, ele sempre reconheceu isso, né? Se não me engano, na Nigéria, lá em 5 dias, pelo menos é uma descrição que tem, em uma semana de campanhas, mais de 5 milhões de pessoas participaram desses cultos, né? E a estimativa é que, segundo eles, né, Cristo para as Nações, né, a fundação dele lá, né, é que mais de 1 milhão de pessoas atenderam ao apelo de render-se a Cristo Jesus. Mas ele não disse, olha o meu ministério, olha o que eu faço. Eu acho interessante que ele disse assim, hoje nós colhemos o que homens como David Livingstone plantaram no passado. Então é glorioso ver, né, alguém que de fato tem um chamado, alguém que de fato tem amor por missões. Assim, né, Valdir? Não, ele reconhece que alguém está plantando e que ele ali, pela graça do Senhor, está regando, né, e Deus dá o crescimento nesse aspecto, né? Então eu vejo que homens como esse, que infelizmente já partiram, né, já não estão em nosso meio, ele descansa no Senhor, né, mas graças a Deus que o legado deles se mantém, no caso, né, porque eu acredito que essa obra que ele fez, ela continua em pleno andamento, né, mas serve como parâmetro, exemplo, no caso, né, ele é um homem conhecido, nome conhecido entre nós, né, mas talvez o missionário Edinaldo nós conhecemos, talvez a maioria não conhece, mas glória a Deus por aqueles que nós não conhecemos, mas tem esse desejo, esse sentimento que adentram esses campos, né, com esse entendimento que foram chamados por Deus, né, como portadores dessa mensagem, vamos para lá apresentar Cristo. E nada mais que isso. Que eu tive a alegria, né, de estar em uma dessas conferências do Reinhard Bonk na Etiópia. Quando eu estive lá com o pastor Luiz John, nós estávamos lá através de relacionamentos que o pastor Luiz John tinha com alguns pastores etíopes, e um deles era o organizador da conferência do Reinhard Bonk lá. E ele nos convidou para participar, e assim, é exatamente como você descreveu, os eventos não tinham uma estrutura, era tudo ao ar livre, porque não tinha como acomodar toda aquela multidão de gente. Então, as pessoas ficavam no campo. E todo o trabalho era feito durante todos os dias, em preparação, ensino da palavra, para que no final do evento
as pessoas fossem cheias do Espírito Santo, recebessem o Espírito Santo e se tornassem aquilo que é a proposta, né, que Deus colocou no coração dele, de um evangelismo de fogo. Então, todos cheios do Espírito, oravam uns pelos outros e vamos então ganhar almas. Amém. Não era uma concentração em torno de receber uma bênção, uma cura, uma ajuda, mas de se entregar pelo reino de Deus. Entende? Foi assim impactante para mim. Eu estive presente nos 3 dias e desde o primeiro dia, todo o ensinamento, não teve muito movimento, era ensinamento da palavra e ia todo mundo embora, volta no outro dia. Aí eles disseram, tudo isso é uma preparação para o que vai acontecer no último dia. Né? Criaram Entende? No último dia foi o momento em que ele estava lá, o Reinhard Bonke já idoso, né, com a equipe, e eles tocaram nas pessoas na frente para que recebesse o Espírito Santo e disseram, agora vocês oram pelos outros. Então nós começamos a orar pelos outros. Né? Não era uma coisa focada ou focalizada em um homem, mas era como uma coisa compartilhada. Quem faz a diferença é o Espírito Santo mesmo. Né? É o Espírito Santo. Sabe que falando nesse assunto assim de levar as pessoas a Cristo, a uma conversão e a receber o Espírito Santo, e que, na verdade, comprova que a pessoa está convertida por meio do arrependimento, né? Isso está muito forte, assim, hoje no nosso coração, aqui no ministério. No nosso coração, assim. Ele está realmente sendo movido por esse sentimento. Isso é a nossa fala hoje entre nós, pastores, obreiros, de levar as pessoas, de ser um instrumento de Deus, para que Deus leve as pessoas para Ele, ou Deus atrai as pessoas para eles, né? Por meio de uma conversão. Como eu conversava ontem com uma pessoa, um empresário aqui de Novo Hamburgo, e eu não tinha outro conselho para dar para ele. Cara, tu precisa ser transportado aos pés da cruz. Tu precisa ser transportado para ter uma contemplação do Cordeiro. E quando tu estiver lá por meio da fé, o Espírito vai dizer, esse lugar era teu. Sabe? Tu precisa se converter, em outras palavras. Tu precisa reconhecer teus pecados. E nós estamos muito nisso. E quando fala das cruzadas do Reinhard Bonke, cara, é maravilhoso isso aí. Porque hoje a ideia de muitos líderes, cara, é fazer um movimento mesclado à política, à autopromoção, ao ganho, ao dinheiro, entendeu? Ao status. Cara, e aí, o que tu manifesta? É poder, não sei o quê, bababá. Mas tá tudo bem, isso é bênção, não estou questionando. Mas a essência, a prioridade, a coisa mais preciosa, o maior de todos os milagres, é alguém ser encontrado por Jesus por meio do arrependimento. É alguém em que o Espírito Santo convenceu. Né? Eu estava dizendo, aí as pessoas, a igreja está cheia de gente, as igrejas, de pessoas não convertidas, como essa pessoa que veio conversar comigo. Vem muitos anos na igreja e não é convertido. Eu disse, vou dizer o quê? Está angustiado, está oprimido, o Espírito está trabalhando na vida dele, trazendo conscientização sobre a vida dele, né? Mas se ele não se arrepender, aí alguém vai lá e diz para ele, te batiza que tu vai ser salvo. Isso não vai. Isso não faz essa bobagem. Exato. Alguém foi lá, um outro líder, disse, tu precisa ser batizado. Aí tu vai encontrar salvação. Não vai, querido. O pastor, essa questão, né, de um evangelho genérico que eles oferecem para as pessoas, né? Porque se tu oferece um evangelho genérico, tu está apresentando um Cristo genérico, né? E a gente vive nessa nação aqui uma realidade, né, de um evangelho meio estranho, ou um estranho meio, vamos dizer assim, né? De prosperidade, conquista, aquisições. Aí eu pergunto, essa mensagem é eficiente, por exemplo, no continente africano? Vai falar disso? Digo mais... um missionário enviado por um sistema dessa maneira era melhor não ter sido enviado. Por exemplo, vamos supor que Cuba precisa ouvir o evangelho hoje, precisa de testemunhos, precisa de missionários. Nós precisamos orar e pedir a Deus que esse tipo de missionário nunca chegue lá. Porque se eles chegarem lá primeiro, nós vamos ter heresias, nós vamos ter seitas heréticas, confusão, pessoas que não vão entender o evangelho. E isso que eu estou falando está acontecendo hoje na Índia, na África. Uma quantidade imensa do que se chama de missionários hoje não são de fato missionários, são agentes sociais. Pessoas que vão dar reforço escolar,
criar uma instituição como, por exemplo, o Projeto Cidadão, eu já ouvi esse nome. O que é o Projeto Cidadão? É o projeto que um cidadão brasileiro, missionário, criou para ele fazer isso, mas ele é convertido? Esse é o problema. Aquele missionário foi conhecendo o Evangelho, porque o fator transformador de uma cultura é o poder do Evangelho. O pastor Antônio, que é líder da equipe lá em Moçambique, ele fala para mim o seguinte, ele costuma falar assim, eu não confio em moçambicanos. Eu sou moçambicano, ele diz, mas não confio, até que eles sejam transformados pelo Evangelho. Se não for, eu não confio. Aí ele diz para mim, e aí ele diz para mim, as pessoas vêm aqui e nos interpretam mal. Eles acham que nosso problema aqui é farinha, é comida, que as pessoas estão passando fome. Aí ele diz assim, claro que tem gente passando fome, mas eles não estão reclamando, aqui está todo mundo feliz. O problema aqui é que as pessoas, nós precisamos do Evangelho de Jesus sendo pregado com poder e autoridade para mudar a mentalidade do cidadão, para mudar a vida dessa pessoa, porque se isso não acontecer, ele falou, vocês vão ficar até quando trazendo comida e apenas comida e as pessoas não são transformadas, você vai perder seu tempo. Sabe, eu lembrei, missionário, depois eu te falo, né? Estou meio cortando, mas eu lembrei, para não esquecer, quando eu era mais radical, hoje eu sou bem calmo, tranquilo. Eu disse para um missionário, um missionário que uma vez veio aqui. É gente boa, ele é queridão, eu acho que faz uma obra muito linda lá no Quênia. E aí eu disse para ele, eu disse, cara, não me bota foto no telão de crianças magrinhas, sequinhas, sabe? Não me bota isso. Tipo assim... Porque, mosquito pousando no então, não me passa essas imagens para nos persuadir, para nos sensibilizar, porque eu entendo errado isso. Eu entendo que tu quer grana, entendeu? Com essas imagens tu quer dinheiro. Para me sensibilizar, me tornar emotivo, e eu sou emotivo, vou te dar. Reclamaram comigo uma vez, dizendo que essas crianças estão muito felizes, essas crianças mas aí eu falei, eu não quero mostrar outra coisa. Ele entendeu, assim, mas eu fui um pouco radical com ele, sabe? Depois eu até comentei com ele assim, não me interpreta mal, sabe? Mas é decorrente daquilo que a gente vem entendendo, compreendendo, vendo, ouvindo, né? Diante dessas questões que são propostas de barganha, de persuadir mesmo, né? De persuadir. Sim. E aí eu uso artifícios para te persuadir. Então eu gosto que o Paulo diz, eu não venho com essas palavras, apóstolo Paulo, palavras de persuasão, ou com métodos de persuasão, eu venho em demonstração de poder. Né? Então, é isso que às vezes assim, deixa a gente frustrado, e até eu tenho falado para eles assim, isso não é que me cria raiva, não, cria tristeza, angústia, né? Porque isso não é evangelho. E se não é evangelho, missionário, não é Cristo. Não é Cristo, porque Cristo é o evangelho. Não vai transformar, né? Exato, e aí tá essa bagunça toda, né? Então... Eu me encontrei há uns anos atrás em Moçambique com um missionário. O missionário, o nome dele é Cornelius Royk. Ele é holandês, mas vive nos Estados Unidos já há muitos anos e ele tem hoje quase 90 anos de idade. Ele já está com mais de 80 anos e o Cornelius, ele nunca parou de pregar o evangelho na África. Já faz 20 anos que o Senhor o chamou e ele está trabalhando, ele ajuda no projeto de distribuição das Bíblias em áudio para os muçulmanos, né? E aí eu volto à questão das conexões, né? Eu levantei para tomar café onde eu estava hospedado, me assentei aqui e do meu lado sentou o Cornelius. Eu não conhecia ele. Aquele senhor idoso. E ele olhou para mim e disse, e me perguntou, o que é mesmo que você faz em Moçambique? Eu disse, aqui nós estamos fazendo discípulo. Nós queremos ir aos muçulmanos, queremos ir aos lugares isolados. E ele começou a chorar. Olha só. E ele olhou para mim e disse assim, irmão, Deus está se movendo muito rápido, por isso que isso está acontecendo. Estamos sentados juntos aqui porque Deus está se movendo muito rápido. Aí ele contou a história dele, ele disse, eu estava no meu país, eu tinha minha vida tranquila, eu tinha meus bens, meus investimentos, e quando o Senhor me chamou, eu decidi gastar tudo que eu tenho na missão. Então ele falou, tudo que eu tenho eu vou vendendo, estou investindo aqui na missão, e eu pessoalmente vim aqui.
Aí, na conversa com o Cornélio, eu perguntei para ele, o que o Senhor te falou quando você chegou aqui nessa terra, na África? Porque ele visita vários países, né? Ele disse, a primeira coisa que o Senhor me falou foi não dê presentes para ninguém. Aí na hora veio a confirmação no meu coração do que Deus me falou lá atrás, que eu não conseguia entender. Aí ele disse, porque se eu tivesse feito isso, meu ministério teria terminado lá. Então ele disse, eu viajo para todos os lados aqui, eu durmo na cama deles, como da comida deles, como eu tenho feito. Viajamos no transporte. Às vezes eles reclamam, mas andar muito a pé, tinha que ter um carro. Eu digo, não temos o carro, enquanto não tiver, nós vamos a pé mesmo. Né? Porque nós precisamos entender que nós precisamos influenciar as pessoas, os obreiros locais. Né? E interessante que nessa local que a gente estava hospedado, tinham vários missionários, várias pessoas, e esse irmão me chamou à parte para conversar. E ele me disse assim, vamos conversar aqui, porque a maioria das pessoas não vão compreender isso que nós estamos falando. Porque ele sabe que uma boa parte daquelas pessoas não sabem ou não acreditam que é possível transformar aquele homem moçambicano, porque eles só acreditam em projetos sociais. E já me perguntaram, algumas pessoas me perguntaram assim, você realmente acredita que pode mudar? Eu falei, eu creio no evangelho que pode mudar, né? Agora, são homens como Cornelius Roig que estão ali na África. Por exemplo, eu tenho sempre mensagens dele, e até algumas vezes a gente se encontra em Moçambique quando ele está por lá, mas numa dessas mensagens que ele me mandou, ele disse assim, algumas pessoas têm me escrito dizendo, olha, estamos em pandemia, você é grupo de risco, então é melhor você parar e esperar passar a pandemia. Ele disse, essas pessoas não entendem que eu sou movido pelo Espírito, pandemia não me para. E ele não parou, ele entrou na África e teve liberação para entrar em alguns países com muita dificuldade, outros ele não teve, mas ele nunca parou, nem quando teve um acidente, porque há 2 anos atrás ele bateu a caminhonete lá, a lateral foi toda destruída e ele sobreviveu, só machucou a mão. E está lá fazendo a obra. É lindo isso, né? E eu me lembro, eu estive em um dos lugares em Moçambique, que é Makongele, onde não havia segurança. E eu perguntei para ele, você já ouviu falar em Makongele? Ele disse, olha, eu quis ir a Makongele, ele me disse. Ele conhece a região. Ele falou, mas me expulsaram a tiros de lá, não deixaram ele entrar. E Deus me deu a oportunidade de entrar lá. E sabe o que ele me disse? Ele disse assim, olha, a boa notícia a respeito da missão que nós estamos nela é que se eles matarem um servo, Deus manda outro. Aí ele me disse assim, e outra coisa, ele me falou assim, olha, a outra boa notícia é que não vão conseguir nos matar enquanto a gente não cumprir a missão. Sabe? Então, assim, é como aconteceu com Paulo, ele foi até o fim, houve dificuldades. É esse o entendimento, irmãos, que eu tenho do missionário. Eu acho que eu, como missionário, vai chegar momentos que eu vou ter que me expor. Porque se eu tentar me safar, se eu tentar me livrar dos perigos, eu não vou fazer o que o Senhor me mandou fazer. Ele disse, não tenham medo. Ele disse, não temam. Foi essa palavra que ele disse para os discípulos, né? E eu aqui, quando falo de missionário, esse termo, na verdade, é um termo que foi elaborado nos anos, né, mais recentes, talvez, não sei quantos anos atrás, mas Jesus nunca chamou ninguém de missionário, ele chamou de discípulo. Né? Ou de amigos. E ele chamou os seus discípulos e deu uma única ordem e nunca mudou essa ordem. Vá e faça discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então essa foi a ordem, ela não mudou. E quer nós sejamos pastores da igreja local ou enviados pela igreja, nós temos que entender as implicações da ordem. E a implicação é que Jesus não vai te proteger, ele vai expor você, porque ao nos expor, ele vai providenciar o cuidado necessário. O escape, o meio. Para a glória dele. Entende? Tem lugares que eu vou, que eu durmo em barraca, que a gente dorme debaixo da árvore, que você não tem que levar água para tomar, porque a água lá é complicada, você vai ao mato e não tem banheiro. Então são contextos que não tem como eu fugir dele, a menos que eu decida fazer a minha própria missão. E se eu decidir fazer a minha própria missão, eu que assumo o risco. Né? Eu me lembro uma vez,
concluindo esse momento da minha fala aqui agora, né, para vocês falarem, né? Não, vai Porque eu fico falando. Vai em frente aí. Mas o missionário fez uma declaração, da época que eu estava no seminário ainda, né? Esse missionário esteve há muitos anos trabalhando na África, em um lugar onde tinha muitas minas. E ele disse assim, olha, eu passava com o carro num campo todos os dias durante muitos anos, ia e vinha, e sem saber que aquele lugar era um campo minado. Quando ele descobriu que aquilo era cheio de minas que explodem, né? Já tinha anos que ele estava fazendo aquilo. Aí ele disse uma coisa que marcou minha vida. Eu tinha meus 17 anos de idade, lá no seminário, né? Ele falou assim, olha, o lugar mais seguro na face da terra é dentro da vontade de Deus. Pode ser o campo minado, pode ser o campo minado. Se é a vontade de Deus, é ali o lugar mais seguro. Mas o pior lugar do mundo, ele disse, pode ser o mais seguro, mas fora da vontade de Deus, esse é o pior lugar. É o mais perigoso. É o mais perigoso. Eu sempre digo para eles, né, eu sou bem categórico na questão assim, de ter convicção do teu chamado, né? A convicção do que tu tá no lugar que Deus quer que tu esteja. E eu sempre entendi assim que, na minha questão, eu sou um pastor, então eu não sou missionário, entendeu? Eu sou um pastor local, né? Eu sou um pastor local, eu também mas eu não vou deixar de fazer missões, né? Eu não sou um evangelista, mas não vou deixar de evangelizar. Mas o que rege, o que fundamenta, né, o que está estabelecido como prioridade ou prioritário é ser pastor, né? Agora, se eu quiser ser missionário sendo pastor, talvez eu vou fazer turismo. E se eu quiser ser evangelista, acima de ser pastor, ou priorizar o evangelismo, talvez eu vou me autopromover. E eu vou promover a minha placa, meu ministério. Então, às vezes, é uma questão bem delicada, que precisa ser observada. Se tu vai ser um missionário, de fato, tu tem que saber que você pode morrer. Você pode morrer, você pode ser perseguido, você pode ser maltratado nas missões, você pode passar necessidade. Não quero, então nem vai, nem vai, né? Mas coisas assim, por isso que dá confusão às vezes no ministério, porque nós comentamos muito sobre isso. Se a tua função dada por Deus no corpo é ser nariz, seja nariz. Né? Não querer ser orelha. Não, eu sou nariz, mas eu quero a orelha no lugar. Não dá certo. Então essas coisas são muito claras assim. Não, eu sou um missionário, tem convicção. E tem os ofícios que envolve esse chamado específico, essa obra a ser feita. O que dá de errado? Dá de errado é justamente isso. Tu quer ser um missionário, mas o sentimento está errado, né? Tu não tem aquela convicção e certeza real do que faz parte do chamado missionário. E aí, às vezes, tu vai para o campo missionário, mas, na verdade, tu seria outra coisa. Falou de Reinhard Bonk. Ele é evangelista, né? Entende? Ele era um evangelista. E entendeu, e Deus fez coisas tremendas. E isso, para nós, deve ser um exemplo claro, para nós nos estabelecer dentro daquilo que Deus constituiu, né? E servir ali com muito amor, e servir com afinco, servir com convicção, servir com definição. E eu acho isso muito importante, sabe? Uma coisa muito interessante, pastor Remy, é assim, muitas pessoas erram na questão de achar que a missão, ou melhor, eles veem o ser missionário de uma maneira fantasiosa. Aí entra a questão do turista. Ele acha bonito, e tem pastores que acham bonito viajar pelo mundo e voltar e dizer, fui fazer missão lá na Índia. Eu já vi casos, por exemplo, de um promotor de justiça que o pastor chamou ele à frente para orar e disse que ele estava fazendo missão nos Estados Unidos. Na verdade, ele estava de férias nos Estados Unidos. Entendeu? Então, assim, as pessoas começam a achar que sair do país é fazer missão. Né? Ou que existe aquela coisa da fantasia de que ele vai chegar lá e ele vai fazer lá tudo que ele nunca fez na vida.
E eu digo para as pessoas assim, jovens, eu quero ser missionário. Eu pergunto, o que você está fazendo agora? Você está lendo a Bíblia? Você está orando? Você tem atividades na sua igreja local? Como que é a sua vida na sua igreja local? Porque se você não faz agora, você não vai fazer lá não. Uma pessoa que não ganha almas aqui não vai ganhar na África. Entende? Exato. E aí a ilusão que a pessoa tem é assim, não, isso é só porque eu estou aqui, porque o dia que eu chegar lá eu vou me tornar um ganhador de almas. Não vai se tornar. Eu lembrei agora, antes que eu esqueça, né? Tem um pastor na região aí, e aí as redes sociais ele expõe tudo, né? E aí nós ficamos sabendo de tudo, todo mundo quer saber. Aí a viagem missionária para o Rio de Janeiro. E daí vem as fotos da viagem missionária. Não condiz, mano. Não condiz, porque as fotos é mergulho, Praia de nos pontos de Ipanema, turismo, entende? Não condiz. E aí eu fico pensando, não vou julgar, não vou condicionar nada, mas com que dinheiro foi? Quem bancou tudo? Ou então viaja para Sabe? um país. Só que o que se apresenta para a igreja? Uma viagem missionária, enfim. Ó. Mas aí eu fico pensando, cara, isso me dá nos nervos, porque as pessoas às vezes simples, nós, né, nos espinhamos todos aqui e não aceitamos. Mas muitos irmãos mais simples, sabe, não tem essa percepção e, cara, acreditam. Entendeu? E isso é terrível. A gente precisa ter também, eu vejo assim, essas atitudes levam esses líderes muitas vezes aí, por exemplo, na África. E aí procura lá o missionário, o obreiro, e quer dar apoio para ele, mas em troca de alguma coisa. Ou seja, agora que eu vou te dar apoio, você é parte da minha denominação. Ou agora você vai pôr a placa aqui do meu ministério, porque sem essa placa, inclusive, eu vou dar um exemplo, o pastor que lidera a equipe em Moçambique compartilhou comigo que há mais ou menos 15 anos atrás, um missionário brasileiro esteve na porta dele, e eu conheço o missionário lá, ele ofereceu para ele que se ele viesse trabalhar com ele, ele ia dar um salário para ele de 15 mil meticais todo mês. É um salário altíssimo lá, porque uma professora lá ganha 1.500 meticais, por exemplo. 15 mil meticais não é muito para nós, mas para eles era muito dinheiro. E aí ele perguntou para esse missionário, e o que você quer em troca? Ele disse, você só vai colocar a placa aqui do nosso ministério lá no Brasil e nós vamos caminhar juntos, você não tem nada mais. Ele disse, se você me oferecer 2 milhões, pode ficar com ele, porque eu não vou pôr placa da sua igreja. E quando eu encontrei esse pastor, aí eu volto às conexões, né? Quando eu encontrei ele, eu disse, eu não prometo nada para você, eu não tenho dinheiro para te dar. Aí ele olhou para mim e falou assim, então é com você mesmo que eu quero trabalhar. Interessante. Porque as pessoas sérias não estão atrás do dinheiro, eles estão atrás de relacionamentos no corpo para cumprir a missão. Eles estão atrás do ensinamento da palavra, entende? Então, muitos líderes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, bem aqui do Rio Grande do Sul, bem há 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, um missionário aqui do Rio Grande do Sul entrou em contato comigo e disse, olha, eu queria que você visitasse alguns obreiros moçambicanos que eu estou relacionando, eu estou mandando dinheiro para ajudar nos projetos. E eu perguntei para ele, como é que você conheceu, como você conheceu essas pessoas? Ele disse, foi pelo Facebook. Eu disse, eu não trabalho dessa forma, eu não vou visitar pessoas que você conheceu pelo Facebook. É melhor você mesmo ir lá conhecer, porque eu não vou perder meu tempo, falei para ele. Entende? Aí, na realidade, todas as pessoas, ele foi lá e estabeleceu o contato com essas pessoas. Uma dessas pessoas é casada com uma moçambicana e recentemente estava querendo casar com uma mulher de uma igreja aqui no Brasil, marcando casamento. Opa. Era um dos contatos dele lá. O outro, ele mandou quase 100 mil meticais para ajudar no orfanato lá que o rapaz estava fazendo. Aí entrou em contato com um irmão da nossa equipe para pedir ajuda, porque o rapaz foi embora com o dinheiro dele, não tinha orfanato nenhum. Eu disse, você mesmo vem aqui e resolva o problema que você criou, porque nós não vamos perder nosso tempo com essas situações, entende? Então, muitas pessoas estão, na realidade, querendo fazer coisas na força do braço. Infelizmente, eu vou dizer uma coisa, irmãos, não se faz missão na carne, missão começa na oração. Ou eu oro e busco direção de Deus, ou então esquece, porque não vai dar certo. Nós vamos lidar com um mundo onde tem
pessoas, Paulo fala, perigo entre falsos irmãos, Ah. perigos de todo tipo, pessoas que você acha que é irmão Falsos e não é, irmãos, né? entendeu? Exato. Então isso está acontecendo hoje, e muitos pastores pensam daí, voltando às estruturas, né, que o dinheiro dele vai fazer a missão, e eu digo para qualquer um que pensa isso, você está errado. Seu dinheiro não faz missão. Quem faz missão é o Senhor Jesus movendo através do corpo. Glória a Deus. Então, ou nós somos canais de Deus e nos dispomos a ir, ou então esquece, porque nós vamos perder nosso tempo. Exato. Porque se eu pensasse que dinheiro ia fazer a missão que nós estamos nela, eu não estaria fazendo nada, porque eu tenho que andar no transporte público, às vezes eu tenho que ir a pé. Teve momentos lá que eu tive que ir a pé porque alugar carro era inviável. Então vamos a pé. Ah, mas é difícil? É difícil. E na Índia, eu durmo na cama nas casas das pessoas. A cama é uma tábua e uma cobertinha por cima. Eu já fiquei 20 dias dormindo na tábua, às vezes 2, 3 na mesma cama, assim, no mesmo, Eita. compensado, numa temperatura de 50 graus muitas vezes, 45 graus. Já peguei 53 graus na Quinal. E vivendo, e a situação é assim, você não está acostumado com o tipo de comida, você acorda de manhã, até o cheiro do café da manhã te faz mal, você sente mal, porque você não está acostumado com a Sim, comida. é outra. Mas você se expõe a isso. Por que eu me exponho a isso? Porque um obreiro indiano me falou assim, se você vier aqui ficar no hotel, eu não vou me relacionar com você. Você precisa ficar na minha casa, eu não vou te conhecer ficando no hotel e vindo andar comigo. Aí eu disse, então eu vou ficar na sua casa. Ah, Né? Então eu não fico no hotel porque eu preciso estar junto com a família, vocês entendem? À noite, na hora de dormir, orar junto, levantar e orar junto, e saber os problemas deles, entender o pessoal, sim. as necessidades deles, entende? Aí, numa dessas viagens, por exemplo, vou ficar no hotel talvez 2, 3 dias, dependendo do que é necessário. Eu cheguei no hotel em Varanasi, depois de 15 dias dormindo na casa do obreiro, a mala estava com a alça quebrada, toda suja de poeira. Uma outra pessoa que estava comigo, a gente estava tão empoeirado que a recepção do hotel, o rapaz não acreditou que nós éramos os hóspedes que estavam esperando. Olha, chegou uns Um mendigos, hotel né? tudo limpinho, tudo certinho. Chegou uns indigentes. Aí jogamos a mala lá. Ele olhou e a pessoa que tinha feito a reserva era um missionário amigo nosso que ligou lá e fez a reserva para mim. E aí ele ligou para a pessoa e disse, olha, chegaram umas pessoas aqui, me dá a descrição delas. Aí que ele foi falar. Não, é esses mesmo. Como é que é? Aí assim, não, é eles mesmo. Entendeu? Porque assim, esse é o contexto. Aí eu chego lá, no interior, os irmãos vão querer oferecer comida, e não adianta você pedir para não pôr pimenta, porque eles vão colocar. E aí, às vezes, mas você experimenta a experiência de relacionar com essas pessoas. Um dos lugares que mais me tocou numa vila isolada, como uma forma de nos recepcionar bem naquela cultura, a forma mais íntima de receber o missionário é oferecer comida em cima da cama do casal. Aí a gente sentou em cima da cama e eles serviram a comida ali, em cima da cama. Assim, é a maneira mais íntima de te receber naqueles lugares. De entendeu? honrar. De honrar o missionário, entendeu? Então é isso, gente. Mas é uma experiência gostosa. Mas então, eu acho para nós até ir concluindo, nós na função pastoral vem muitos jovens, principalmente, alguns irmãos, expressar que tem um desejo por missões, né? Querem fazer missões. E qual seria a palavra do Senhor assim para essas pessoas que de repente pode ser que tenha de fato um chamado de Deus, né? E eu observei que o Senhor se preocupa sempre em se preparar, em calcular, em analisar o que vai ser feito. Inclusive o senhor usou a expressão no início aqui que a missão que se faz hoje é diferente da que se fazia anos atrás. Então, como um jovem, alguém que tem um chamado missionário, como é que ele pode se preparar? Como é que ele pode já ir construindo esse caminho para um dia se tornar um missionário? Primeiramente, eu creio assim que se esse jovem tem essa chama, ele sente esse chamado, a primeira coisa, ele precisa estar bem alinhado com o pastor dele e ouvir as orientações. Você precisa ouvir as orientações porque nós estamos aqui tratando desses assuntos que muitas vezes para aquele jovem é um assunto que ele não tem conhecimento, ele não tem uma noção daquilo. Então é muito importante nós
orientarmos esse jovem sobre as realidades que ele vai enfrentar, saber e entender que missão não é uma viagem turística, que é uma entrega, saber também que nada acontece da noite para o dia. Por exemplo, quando eu tive peso por missões, eu tinha lá meus 12 anos de idade e, no entanto, não faz tantos anos que eu estou no campo missionário. Quando eu fui para a Escócia, eu já estava casado, embora eu estava no ministério. Então, existe uma caminhada, um preparo. Davi não chegou no trono da noite para o dia. Foi toda uma caminhada até acontecer aquele momento dele estar fazendo aquele trabalho. Essa é uma das coisas. A outra, eu creio que é muito importante, é a parte prática. Desenvolver atividades. Por exemplo, nós estamos com um trabalho agora nas aldeias, né, que vocês estão nos acompanhando, estão junto lá. E 2 jovens que estão nos ajudando lá agora, de Minas Gerais, eu estive com eles há algum tempo atrás e a pergunta deles era: nós queremos ser missionários, queremos servir. Tem a chance da gente ir junto? Eu falei: tem, vamos para a aldeia comigo. E já várias vezes que eles estão lá comigo, eles estão sendo aprovados pela igreja, vão lá, fazem evangelismo, arma a barraca, desarma, e trabalham com criança, e com isso eles estão adquirindo uma experiência prática, né? E o meu conselho, e talvez seja até uma sugestão, se algum jovem aqui tem o desejo, por exemplo, de ajudar lá na aldeia, poderia estar conosco lá numa ocasião e estar ajudando no dia a dia, até para sentir qual é a sua expectativa em relação ao campo, porque claro que você ir para Moçambique vai ser diferente do que estar, por exemplo, na aldeia, mas é um começo, né? Começar com as coisas pequenas, como, por exemplo, fazer missões aqui perto da igreja, num bairro onde alguém precisa ouvir falar de Jesus. Eu me lembro quando eu era adolescente e eu tinha aquela chama por missões, né? Eu saía com um colega e a gente ia para a área rural evangelizar, orar pelas pessoas, falar de Jesus, ia para os lugares, pregar na praça pública, porque essas coisas vão fazer uma diferença muito grande lá na frente, né? Então essa é uma das coisas. A outra, eu creio que é muito importante o jovem se preparar conhecendo a palavra, estudar a palavra, ver qual o material que a igreja tem, porque às vezes não vai dar para ir para um seminário, mas qual o material disponível para ele crescer, talvez um curso online, né? E eu digo isso, precisa ser filtrado para saber que tipo de curso, porque infelizmente tem pouco material sobre isso hoje, né? Eu tive o privilégio, eu vou dizer isso, o privilégio de estudar no IBAD, que foi o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus em Pindamonhangaba, com o pastor João Colenda Lemos e a Ruth Doris Lemos, a missionária Ruth Doris Lemos. Ela era americana, né? Eles já partiram para o Senhor, mas me lembro que ele falava para nós o seguinte: se você sair dessa escola com 80% de conhecimento e 20% de vida com Deus, nós perdemos o nosso tempo com você. Mas se você sair daqui com 20% de conhecimento e 80% de vida com Deus, nós estamos chegando lá, ele falava. E lá nós orávamos por missões, nós aprendíamos sobre as realidades do campo missionário, o que você vai enfrentar lá. Outra coisa, nós fazíamos evangelismo na rua. Quantas coisas que eu aprendi a abordar pessoas nas madrugadas lá, na época do seminário, passando de casa em casa, evangelizando drogados na rua. Porque, de fato, quem quer ser missionário vai ter que se desdobrar, porque assim, a gente sabe que existem os ministérios, mas você sempre vai precisar se envolver com muita coisa. Você vai precisar evangelizar, você vai precisar pastorear, você vai precisar ser conselheiro, talvez enfermeiro, você vai ajudar pessoas com muitas coisas, né? Então, é um pouquinho de cada coisa. É lógico que você vai se desenvolver mais numa área específica, né? Mas você vai precisar estar disposto. E aí eu digo para quem quer ser missionário, você precisa estar disposto a tudo. Não tem um ditado que quem está na chuva é para molhar? Então, se você quer ir para a missão, você talvez vai andar a pé, né? Talvez você não vai ter aquilo que você imaginou que teria. Não, eu vou chegar lá, de repente vou ter um carro para andar, uma caminhonete 4x4. Se você não tiver chamado e não tiver preparado, você pode até ter a caminhonete 4x4, mas você não vai a lugar nenhum.
E isso eu tenho visto. Você vai ficar nas grandes cidades para não sujar o pneu, para cuidar da sua caminhonete, né? E para não machucar o seu pé. Então, a primeira coisa é ser realmente a pessoa que vai fazer essa missão, que está disposto a tudo. Essa é disposta a tudo mesmo. Né? Graças a Deus que no meio de tantas coisas que são manipuladas, tem as sérias, né? No meio de tantas coisas que não são verdadeiras, tem as verdadeiras, as que são falsas, mas sempre vai ter as verdadeiras. Como sempre a gente diz, a noiva de Jesus é linda, limpa, maravilhosa, entendeu? A noiva do Cordeiro é pura, é íntegra. A noiva sempre vai ter, ela vai sempre existir. Aí vai existir uma com vestido sujo, né? Já envelhecendo, adulterada e tudo. Então é assim, vai ter os bons pastores sérios, decentes, honestos, com integridade no coração, com chama viva. Vai ter os missionários e vai ter os falsos. Assim vai ter os missionários realmente com chamado, entendendo o chamado fervoroso de amor por almas, por vidas. Como vai ter o cara que quer fazer turismo, quer se promover, quer ganhar dinheiro, enfim, né? Então, glória a Deus pelos sinceros, glória a Deus pelos verdadeiros, glória a Deus por aqueles que estão realmente com a chama no coração de levar o evangelho, né? Então, nós somos pastores, você é missionário e nós podemos trabalhar junto em prol do reino. Né? Então, missionário, obrigado por estar conosco. Muito obrigado. Né? E foi legal, foi legal demais e certamente vamos ter outra oportunidade. Amém. Né? Amém. Obrigado, pastor Samuel, pastor Valdir.